Olá, pessoal. Olá, galera, né? Olá, galera. Olha, eu estou aqui com a Paula Belmonte, deputada federal que representa Brasília no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E hoje eu tive a oportunidade, num almoço aqui em Brasília, de me encontrar com a Paula e não quis perder essa oportunidade de fazer uma conversa com ela diante de todos vocês sobre o trabalho que ela vem realizando na CPI do BNDES na Câmara dos Deputados. A Paula vem realizando um trabalho extraordinário. É surpreendente, uma parlamentar de primeiro mandato com muito conteúdo, muito conhecimento e coragem, de forma brilhante, né, desempenhando o seu papel nessa investigação que todo o Brasil sempre desejou. Sempre o Brasil pediu para quebrar a caixa preta do BNDES. E eu tenho, obviamente, um grande interesse nesse assunto, porque desde 2005 venho denunciando o desvio de finalidade no BNDES. Então hoje eu aproveito esta oportunidade desse encontro casual aqui em Brasília, né, para conversar com a Paula sobre o trabalho dela na CPI BNDES lá na Câmara dos Deputados. Primeiramente, Paula, o que você está vendo nessa caixa preta? É uma caixa preta mesmo? É verdade. Vocês estão quebrando essa caixa preta? Com certeza. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Para mim é uma grande honra, olhando nos olhos do senhor, dizer para o senhor que é uma Obrigado. grande honra estar aqui, uma live com o senhor, o senhor falando de mim, assim, para mim é realmente uma honra e me traz mais responsabilidade ainda de continuar fazendo um trabalho e procurar melhorar. Dizer olá, pessoal, para todos, olá, galera, para todos, né? Nós estávamos com jovens aqui falando que a gente tem que começar a utilizar... Falar galera. Galera, né? Mas olha, senador, é algo... Também quero dizer que o senhor aprovou uma lei agora, recentemente, falando que o BNDES não pode ter nenhum tipo de contrato que fique sigiloso. Isso é fundamental. Por quê? Porque hoje, mesmo quando a gente faz a requisição de documentos lá na CPI, eles chegam com sigilo. E aí você tem que entrar numa sala que você não pode tirar aquele documento, você não pode tirar cópia e você tem que decorar aquele documento para que você possa usar no relatório. Então, isso o senhor traz para as próximas, espero que não aconteça, mais transparência. Infelizmente, existe sim muitas coisas ainda a trazer para a população e até para nós mesmos. Nós estamos conseguindo realizar esse trabalho de uma forma mais efetiva, por quê? Porque desde 2015 o TCU entrou para analisar os processos. Então, não são todos, uma grande pequena parte, mas esses processos foram analisados e auditados, então facilitou muito para que a gente pudesse trazer esses dados para a CPI. E na realidade, o escopo da CPI que está tendo, nós estamos voltados aos contratos de 2013 a 2015 internacionais. Então é uma pequena parte dos valores de trilhões de reais que foram para o BNDES. Olha, interrompendo um pouco, mas a imprensa nacional deveria dar maior cobertura ao trabalho desta CPI, a essa investigação, porque nos últimos anos o PT aprendeu a dominar as CPIs. Então as CPIs passaram a ser desmoralizadas, né? Era o abafa CPI. As CPIs eram instaladas não para revelar, mas para esconder. Isso afastou a imprensa, por isso hoje há um prejuízo. Houve uma mudança, mudou o governo, mudou o Congresso, então é possível restabelecer o valor das CPIs, a importância delas, nesse papel de fiscalização do Congresso Nacional. Então é até um apelo que eu estou aqui fazendo modestamente à imprensa brasileira, para que volte os seus olhos para esta CPI, para revelar os fatos. E certamente haverá muito a revelar, né, Paulo? Com certeza absoluta, e isso é muito importante que o senhor está falando, porque na realidade
houveram 2 CPIs a respeito do mesmo assunto. Só que nesse momento político que o senhor está falando, que tinha ali uma organização de quem ia participar, quais são os membros que iam participar. Essa CPI ela tem alguns diferenciais. Mais de 50% delas são de deputados do primeiro mandato. Então são deputados que realmente estão trazendo essa renovação política e com esse compromisso. A outra questão são esses documentos do TCU, que até então as outras CPIs não tiveram acesso. E nós estamos tendo acesso a esses documentos, então facilita muito a gente conseguir dar entrada. Agora tem uma questão, senador, que eu gostaria até de fazer um apelo ao senhor e a toda a população. São 2 questões. Uma, nós precisamos aumentar o prazo da CPI. Nós fomos autorizados a 120 dias, mas podemos prorrogar por mais 60. Então, a gente está precisando votar isso no plenário. Então está um apelo ao presidente Rodrigo Maia. É muito importante para o Brasil, porque não se trata de uma revanche, não é isso. Nós precisamos aprender com os erros do passado. Não é? O Brasil errou demais, o governo errou muito. Nós tivemos o repasse, a evasão de divisas, né, com bilhões que foram de reais repassados a outros países, muitas vezes com a utilização de empreiteiras de obras públicas que se tornaram intermediárias, mas estas dívidas foram contraídas pelos governos daqueles países, Cuba, Venezuela, Moçambique, Angola, etc., não é? Muitos países, e eu sei, você já deve estar verificando isso também, a própria Operação Lava Jato já descobriu isso. Empresas laranjas eram constituídas lá fora para o desvio de recursos. A parte da propina era desviada para empresas laranjas e os recursos até voltavam. Houve um caso que a Operação Lava Jato revelou que constava a presença de um sobrinho do ex-presidente que está preso em Curitiba agora, numa empresa laranja que certamente recebia a parte da propina para a distribuição entre os que se envolviam nesse escândalo de corrupção. E esse caso que o senhor está falando, ele foi financiado pelo BNDES. Exatamente. Então foi financiado pelo BNDES. Agora é importante, senador, a gente entender o seguinte, que o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, ele é fomentado pelo dinheiro público. Dinheiro público não, dinheiro do contribuinte, dos trabalhadores. Exatamente. E a função maior é que a gente possa gerar emprego. E nós estamos com 14 milhões de desemprego. Então, o que isso significa? Significa que além do nosso dinheiro ter sido emprestado, deixou de fomentar a pequena e a média empresa, que poderia estar gerando emprego, que a gente poderia estar numa outra situação. Exato, Paulo. Em 6 anos, de 2008 a 2014, o governo repassou para o BNDES 716 bilhões de reais. 478 bilhões do Tesouro, esse dinheiro não estava lá no caixa do governo, o governo foi buscar no mercado financeiro, pagou taxas de juros de 13%, 14%, 15%, repassou ao BNDES, que contratou empréstimos com estas nações ou com os campeões nacionais, né, que são... Com taxas maiores. Exato. Com taxas de 3% a 6%. Quer dizer, um privilégio. Estou sabendo que o senhor está sabendo muito bem, hein? É isso mesmo. Há muitos anos eu estou nesse combate, né? E além desses 478 bilhões... Para se completar 716 bilhões, o governo foi no caixa do FGTS e do FAT, dinheiro do trabalhador, e repassou para o BNDES. Quem não quer ter o Tesouro Nacional como sócio, né? Exato. E agora, Paula, agora os brasileiros pagam pelo que se chama equalização das taxas de juros. Se o governo obteve recursos pagando 13% a 15% e o BNDES usa esse mesmo dinheiro para empréstimos com taxas de juros de 3% a 6%, tem uma diferença. E quem paga essa diferença? Os brasileiros. São 342 bilhões até 2060. E uma coisa que me surpreendeu muito é o seguro. Quem assegura somos nós também. Exatamente. Então, se os países não pagam, quem paga é a gente 2 vezes. Olha só que absurdo. Olha, até você poderia admitir que um banco emprestasse dinheiro a outro país, mas com garantia real, com a certeza de que o dinheiro retornará com as taxas de juros somando. No entanto, o nosso governo celebrou esses empréstimos aos seus amigos, próximos ideologicamente, não é? O PT não gosta muito que eu use essa expressão,
que os empréstimos eram feitos aos amigos ideologicamente mais próximos. Né? Mas eles já falaram isso lá na CPI, viu? Que era uma política do governo. Exatamente. Sem garantia real. Então o dinheiro não volta. Eu dizia isso lá no Senado, o dinheiro não vai voltar. Cuba não tem condições, Angola não tem condições, Moçambique não tem condições, a Venezuela não tem condições. Já estamos com 4 bilhões aí de prejuízo. E o importante, o senhor está falando isso, é o seguinte, que a gente percebe que era uma orquestra, tanto de agentes públicos quanto empresarial, e influência política, porque olha só, o que o senhor está falando dessa tomada de risco, né? Nós temos aí um índice internacional que você classifica os países de 1 a 7. O que eles fizeram? Todos os países que faziam parte do CCR, que tinham a mesma ideologia política, que era um risco 7 internacionalmente, eles colocaram como risco 1, quer dizer, não tinha que pegar empréstimo, não tinha que pegar risco, não tinha que ver a viabilidade de risco, o empréstimo se tornou maior, o seguro, o prêmio menor. Então, assim, você vê que tinha, assim, uma orquestra. E tudo isso era feito em segredo, né? Sigilo absoluto. O que é mais importante, assim, entender que é isso que, assim, eu estou caminhando, é o seguinte, porque nós temos, né, a CAMEX, que é um conselho de alguns ministérios que fazem a política. Então ela vinha direcionada, assim, uma direção da COFIG, que também faz parte de um conselho, que mudava algumas regulamentações lá dentro, que mudavam algumas regulamentações lá na CAMEX, mas sem estudo técnico. Se você olhar, a legislação está ok, mas quando você vê a realidade, por que você tomou essa decisão? Não existia estudo, simplesmente porque éramos amigos ideológicos, como o senhor falou. É uma orquestração programada, né, orientada. Aliás, a partir de 2007, isso se tornou ainda mais grave, porque o presidente Lula, à época, por decreto, autorizou o BNDES a alterar o estatuto para facilitar esses empréstimos aos campeões nacionais e a essas nações amigas, entre aspas. E eu gostaria que você dissesse, Paulo, aos nossos seguidores aí em todo o Brasil e no mundo, né? Porque tem gente nos acompanhando em toda parte do mundo nesse momento, que você dissesse o que você achou mais grave até agora e inusitado nesse trabalho de investigação que a CPI está realizando. Veja que eu estou aqui como um repórter, né? Olha, essa inversão para mim foi assim algo que me chocou e assim, essa inversão do quê? De você pegar países que faziam parte do CCR com risco 7 e passou para 1. Isso trouxe um prejuízo imenso, porque uma malandragem. Uma malandragem que fez todo o escopo diferenciado. O senhor falou de 2007 e foi nessa época que também se alterou o BNDES participar em ações de empresas, porque a gente nunca pode esquecer do que o BNDES é para fomentar a economia do Brasil. Então é fomentar, gerar emprego, não é ter lucratividade. Tem um S no final, exatamente, né? Social. Exato, E quando você acaba, como que você fomenta se você não vai exportar ou não crescer seu maquinário e seu serviço com ações? E eles mudaram a legislação. Então, são coisas assim que a gente percebe que eles estavam mudando mesmo, mudaram. E uma coisa muito interessante que nos surpreende é o que essas grandes campeãs nacionais, elas foram capturando os agentes públicos e colocando dentro das suas empresas. Olha só, então tem vários agentes que trabalhavam na seguradora, na própria BNDES, que foram trabalhar nessas grandes campeões nacionais. Por quê? Porque já sabiam como que tramitava em tudo. E a Transparência Internacional com sede no Brasil, certa vez, me liga para chamar a atenção que esses empréstimos, eles eram uma forma, inclusive, que eu poderia denunciar isso, que o governo brasileiro estava rasgando os seus compromissos assumidos internacionalmente, como em Viena, em outras localidades, celebrando acordo com outras nações para combater a corrupção internacional. E com esses empréstimos, ao contrário, o Brasil estava estimulando a corrupção na burocracia internacional, porque, obviamente, a empreiteira que levava o dinheiro ganhava a obra, para realizar a obra. E obviamente, que tipo de licitação era essa?
em que já havia uma programação pré-determinada, que determinada empreiteira iria fazer a obra. Olha, o senhor falou de fato ilusitado, eu lembrei de uma coisa. O senhor acredita que tem um contrato do BNDES que ele financiou uma obra que já tinha acabado há um ano? Pois é. Como que você financia uma obra que tem acabado um ano? É possível que obras fantasmas também existam, não é? E o aeroporto de Moçambique, por exemplo, diz que é um aeroporto fantasma, um aeroporto gigante, né? Um grande aeroporto que custou milhões de dólares, bilhões de dólares, e está lá praticamente deserto. Mas ele serviu a esse propósito do enriquecimento ilícito de pessoas, do desvio do dinheiro público e, obviamente, a serviço da corrupção. E uma coisa que é importante, o senhor falou do fortalecimento da CPI, eu quero trazer isso aqui, como é importante nós estarmos fortalecendo a CPI, porque a CPI, ela não consegue investigar todo o caso, nós vamos passar para o Ministério Público, mas ela tem um poder de investigação política, inclusive, né? E a gente percebe o quê? Que muitos desses países, eu posso dizer, quase todos esses países, quando existia esse empréstimo, existia uma eleição logo depois. E essa eleição, quem é que fazia? Quem era o marqueteiro da eleição? E o do Brasil, né? Os nossos gênios do marketing. Quem que era? Os que transformam pedra em ouro, né? São esses marqueteiros. Alguns foram para a cadeia aqui, depois disso tudo. E já estamos aí com requerimento aprovado para a convocação deles aqui, então Exato, daqui a uns dias vamos estar. Porque foi uma área em que o dinheiro foi usado indevidamente, a área de publicidade. Então veja, a Paula está falando da importância da CPI. É um instituto fundamental ao Poder Legislativo para cumprir a sua tarefa de fiscalizar o Executivo. E o Ministério Público, a Polícia Federal, são instituições que adoram CPIs, porque as CPIs colaboram. A Receita Federal, por exemplo... Porque ela vai para a área política também, Exato. Coisa que eles às vezes não conseguem chegar. Você quebra o sigilo bancário sem necessidade de autorização judicial, com mais celeridade. Então, os processos são mais rápidos, em função das prerrogativas que tem a CPI. A Receita Federal tem grande interesse em CPI. Quando eu presidia a CPI do futebol, veja bem, não estava tratando de dinheiro público. Era dinheiro do público, sim, porque o futebol envolve o interesse popular. E a Receita Federal me disse que precisou de 100 auditores para investigar as denúncias da CPI. É muito em importante. relação à CBF, aos clubes, às federações. Então veja, no BNDES, que são milhões, o BNDES tem um caixa poderosíssimo, né? São trilhões, viu, senador? Trilhões, na realidade, é uma parte, uma parte bem pequenininha que a gente está falando, mas assim, se a gente for olhar mesmo, são trilhões. A gente fala em bilhões de dólares e trilhões de reais. Né? Trilhões de reais. E o que o senhor está falando é uma coisa que eu também, nós estamos acolhendo a assinatura dos deputados para que a gente possa fazer uma PEC que mude uma parágrafo de um artigo. Porque o que está acontecendo hoje, senador? Eu não sei se o senhor está acompanhando nesse sentido. Que as pessoas que vão até o STF pedir habeas corpus, alguns ministros da segunda turma, eles estão falando o seguinte: olha, você está com habeas corpus, então nem precisa aparecer. Então, tirando a autoridade da CPI. Então, nós estamos mudando o artigo que o presidente da CPI, ele vai ter autoridade de fazer a exigência que pelo menos o depoente vai lá. É fundamental. É fundamental. É fundamental porque os depoentes, antes de ir ao Congresso, prestar depoimento na CPI, vão ao Supremo Tribunal Federal e conseguem um habeas corpus preventivo para ficarem calados. Então, os parlamentares ficam como verdadeiros palhaços, fazendo perguntas e o depoente dizendo que não vou responder. Não responde. Mas eles não estão nem comparecendo mais, porque estão sendo autorizados a não comparecer. É uma iniciativa interessante, alterar a legislação para obrigá-los a comparecer. Mesmo que seja sob vara, né? Com certeza. Então, sejam obrigados a comparecer. Porque tira, inclusive, a nossa autoridade como CPI. Nós já tivemos melhores tempos com CPIs, em que se exercitava, inclusive, essa prerrogativa de decretar a prisão no ato do depoente que mentisse diante do interrogatório na CPI.
E hoje nós estamos aí com essa fragilidade. Né? Nós temos um caso, eu quero aproveitar e contar aqui, tem um caso do Francisco, que é um diretor da Odebrecht, e nós não conseguimos tirar o sigilo telefônico dele. E esse sigilo telefônico é extremamente importante. E aí, 3 vezes tentamos, não conseguimos, o STF não nos autorizou, até o ponto de nós estarmos falando assim, só queremos o sigilo do que significa BNDES, algumas nomenclaturas, e mesmo assim não foi autorizado. Então a gente percebe que nós temos que estreitar essa colaboração entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo e trazer o poder trazer a autoridade e o poder de cada poder mesmo, que eles sejam colaborativos, não que um tire a autoridade do outro. Então, esse é um pedido que a gente faz para a população, para que a população coloque essa CPI para frente, para fazer realmente que o Judiciário e principalmente o Parlamento ali na Câmara Federal vote para aumento desse... Exato, acho que isso é fundamental, prorrogar o prazo para que a CPI possa avançar mais, né? Aprofundar a investigação e alterar a legislação, como você está propondo. O presidente da CPI junto com toda a CPI. Exato. Nós sabemos que uma CPI investiga, ela não prende ninguém, a não ser se realmente se utilizar desse expediente, dessa prerrogativa de prender no ato quem eventualmente mentir à CPI. Mas, definitivamente, quem denuncia é o Ministério Público. Então, a CPI coloca para o Ministério Público o seu relatório final e o Ministério Público é que indicia e que denuncia os acusados para que o Poder Judiciário possa julgar. O papel da CPI é preliminar e ela conta sempre com essa conjugação de esforços, com essa cooperação que há entre instituições públicas, o Parlamento com a CPI, a Polícia Federal especialmente e o Ministério Público. Exatamente o que está acontecendo nessa denúncia do Intercept que o juiz Moro conversou com o procurador. Na verdade, a legislação permite a cooperação entre instituições no ato de investigar, para denunciar e depois julgar. Então é isso que ocorre também com a CPI. Nós conversamos com outras instituições. É importante essa conversa. Então, estabelecemos parcerias. Com certeza, é muito importante isso. Bem, eu não quero abusar muito aqui da boa vontade da Paula, que está aqui nesse sol escaldante de Brasília, né, para conversar com todos os brasileiros de todas as partes do Brasil e do mundo, não é? Sobre este evento importante, que é uma CPI que está procurando revelar as falcatruas praticadas com a utilização do dinheiro público por intermédio do BNDES. Então é muito importante apoiar a Paula e apoiar os parlamentares que estão investigando. Quero agradecer a você, Paula, e diga aí o que você tem a dizer. Eu estou lembrando da pergunta do senhor em relação a coisas interessantes. Se alguém quiser ver um petista defendendo com unhas e dentes as empresas e os bancos, ouça a CPI. Eu falo assim, eu vou filmar, porque lá eles defendem os bancos, defendem os grandes empresários e tudo. Virou esquina, os empresários e os bancos já são os carrascos das histórias. É muito interessante. Verdade. O discurso é uma, a prática é outra, e na verdade houve esse conluio, né, dos governantes, que, obviamente do PT, nesse período todo, com grandes empresários. E eu sempre culpo os governantes. O empresário pode ser chamado a lide como coadjuvante da corrupção à vida, mas a responsabilidade maior é do agente público, com certeza. O agente público, eu penso da mesma maneira. Eles tocam a música para os empresários dançarem. Muitos empresários alegam que foram obrigados a se sujeitar a este conluio, porque em caso contrário quebrariam, iriam à falência, desempregariam milhares de trabalhadores, enfim. Eu acho que a responsabilização cabe às partes, mas a parte que tem que ser responsabilizada com maior veemência, contundência, é a parte do governo, os governantes. São eles os maiores responsáveis por todas as falcatruas praticadas no Brasil nos últimos anos. Eu penso exatamente como o senhor.
para mim é uma grande oportunidade estar aqui e quando o senhor quiser, o que eu puder muito auxiliar, obrigado, conte comigo também. E muito grata por essa oportunidade de estar falando aí com todas as pessoas que admiram o senhor como eu. Obrigado a vocês que nos acompanharam aqui e certamente vocês passarão a partir de hoje a valorizar ainda mais o trabalho da Paula Belmonte, deputada federal, que representa Brasília na Câmara dos Deputados. E nós estaremos sempre à disposição de vocês. Um ótimo final de semana a todos e um grande abraço. Abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês.